que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvintes, internautas, boa tarde, bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você pode nos assistir pelas redes sociais no Instagram, @programa Gente que Fala, e também na nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Visitem o nosso blog, gentequefala.com.br, e participem pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Vamos aos nossos convidados desta edição do programa Gente que Fala de hoje. Aqui à minha esquerda, o empresário André Matarazzo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Também o jornalista e empresário Raul Jafé. Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Com muita alegria, Mauro, desejo a você que está aqui no nosso programa muito sucesso. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. O jornalista e radialista Marcos Calazans, também com a gente. Obrigado, viu, Mauro? Muito obrigado pelo convite. É uma delícia estar aqui com essa gente bacana. E completando a mesa, o advogado Pedro Horta, professor de Direito Constitucional. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer aí falar com os ouvintes aí da Rádio Trianon, esse programa aí comandado há décadas aí pelo nosso querido Fausto Camunha, sempre uma boa notícia. O governo espera votar hoje o parecer da proposta da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para obter apoio dos partidos do Centrão, o governo aceitou retirar alguns pontos da reforma, com destaque para a tentativa de rever a idade de aposentadoria compulsória, que poderia, inclusive, afetar a composição do Supremo Tribunal Federal. André Matarazzo, agora vai? Eu acho que sim, quer dizer, se nenhum dos 3 filhos do presidente começar a dar palpite durante a tarde, ou não postar nenhum vídeo que ofenda deputados, etc., deve ir. Agora, é a pena que já estão tirando coisas muito cedo. Eu acho que a reforma deveria ir para a CCJ integralmente, e depois, se tiver alguma modificação, é na comissão especial. E na CCJ ela tem que olhar apenas, e acho que aí o Pedro sabe isso muito melhor do que eu, ela é para ver se há qualquer coisa inconstitucional naquele projeto de lei, mas não para entrar no mérito se o projeto é bom ou não é bom. Mas eu acredito que hoje passe. Pois é, Pedro Horta, a Comissão de Constituição e Justiça, todos nós sabemos, é a porta de entrada das propostas. Verdade. Lá se avalia a legalidade de cada uma delas, e não o mérito. O que está acontecendo que estão antecipando esse tipo de discussão para a CCJ? Ali na CCJ é o aspecto de constitucionalidade, né? Você sabe que na Constituição você tem o aspecto do direito adquirido. E é uma linha muito tênue numa reforma previdenciária, o direito adquirido do aposentado. Mesmo em casa ainda do meu falecido pai, que era um procurador do Estado, ele teve aqui em São Paulo, como no quadro dos procuradores, aquela fator previdenciário dos 11%. Tem várias ações na justiça que, sob liminar, estão recebendo. O meu pai, compulsoriamente pela lei divina, que acabou falecendo, ele teve a sua liminar cassada, e o Estado hoje tem a aposentadoria dele no cofre do Tesouro. Ficou de volta. Porque o direito adquirido, você imagina uma pessoa que aposentou como ele em 89, tinha 11% de fator previdenciário, 10 anos depois adequou a sua vida e contribuiu. É realmente complicado. Ali eu acho que vai ter alguma mudança nesse sentido. Aposentadoria rural, aqueles que já foram aposentados. Eu acho que realmente o André tem razão, o Matarazzo, na questão que tem que se ater à questão de constitucionalidade. Aí no mérito, você vai vendo caso a caso, e tem que se fazer um pouco de exercício aí de cidadania à Câmara Federal para poder ajudar a nação nesse aspecto, senão a viúva vai apitar, né? Agora, isso pode, porque é uma questão de rito. A CCJ analisa a constitucionalidade. Se você começa a analisar mérito antes da hora, e começa a tirar coisas antes da hora, isso é permitido, isso é possível, isso vai do regimento.
de cada casa regimentalmente, legislativa. você até pode. E isso é critério do presidente da comissão e do próprio executivo, de tirar a coisa do projeto. Isso não é problema nenhum. Você até pode, mas você até na comissão de mérito, você pode até repor essas falhas até em plenário em votação. Você pode até votar um substitutivo inteirinho no projeto de lei, né? Você tem emenda de plenário, Porque a gente você tem imagina que substitutivo, você tem emenda aglutinativa, você tem situações que você pode voltar, né? É porque a gente imagina Regimentais. que pode se retirar o que não é constitucional, aquilo que afeta a legalidade. Em tese, né? Mas você tem manobras dentro do regimento que permitem. E até fora do regimento. Você sabe que a Assembleia por muitos anos, não tinha regimento. Você tinha uma consolidação de regimento interno. Então você tem situações análogas, pode acontecer. Vai para o Senado depois. Quer dizer... E no caso, como é o projeto do executivo, ele coloca lá e apresenta o projeto. Se algum deputado fala, olha, antes de votar, não quer tirar tal coisa, se o governo está de acordo em tirar, eu acho, não tenho certeza, não tem problema nenhum. E o que é, mas porém, ruim, e faz sentido o que você falou, é que aqui no Brasil está todo mundo meio fora da caixinha. Está cada um fazendo aquilo para o qual não está lá para fazer. Ou seja, a Comissão de Constituição, ela deveria ver a constitucionalidade e só, não alterar nada. A Comissão Especial, que vai ser formada, esta sim, discutir, debater, propor reformas e alterar alguma coisa. Mas hoje a gente tem o país que o executivo quer legislar, o legislativo quer executar, o judiciário quer mandar nos dois, quer dizer, está todo mundo até extrapolando dos seus poderes, o que cria confusão e principalmente retarda todos os processos. É que, na verdade, o STF, o que acontece? O executivo que tem o seu poder de legislar, né, que está disposto no artigo 61 da Constituição, e tem as competências concorrentes, legislar junto com o legislativo, não faz. Não faz. Está aí o mandado de junção, o que é? Você tem omissões de legislar, você pode entrar o cidadão com mandado de junção para exercer aquele texto legal que não é regulamentado. Por exemplo, o direito de greve, que não está dentro da CLT, para aqueles que são componentes do CLF. O mandado de junção interpartes, só para aquelas partes que pediram aquele direito, você entra com mandado de junção, você o exerce. O Supremo acaba legislando. Então é a omissão do próprio poder que faz com que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, acabe legislando. E aí está extrapolando pela omissão do poder legislativo e do executivo também. Raul Jafé, a sua expectativa em relação a essa reunião da CCJ, acho que é às 2 da tarde. Eles esgotaram muito bem o assunto, tanto o André como o Horta, esgotaram bem essa parte, que seria a parte técnica da coisa, né? Se é constitucional ou se não é constitucional. É constitucional, então não é hora de fazer agora emenda, não é esse o momento das emendas. Mas o mais importante é que não haja estrelismo, né? Que não queiram pessoas ali aproveitarem o momento para aparecer. Esse é o mais importante. O importante é que realmente a gente obtenha que aquilo seja tocado para frente. Porque todo mundo já chegou à conclusão que essa reforma tem que acontecer e rápido. Porque senão o Brasil quebra e isso parece que todo mundo já se conscientizou, ou pelo menos a maioria já se conscientizou. Eu vi uma frase até interessante do Paulo Guedes, numa das suas entrevistas. Ele falou, se vocês começarem a fracionar muito o projeto, ele vai ser aprovado, nós vamos economizar 500 milhões, você resolveu o problema do governo Bolsonaro. E o próximo governo vai ter que mexer de novo? Então é hora de não ter muito estrelismo e fazer o que o Brasil precisa fazer. O que nós não podemos esquecer é que não é um problema do governo Bolsonaro, né? Desde o governo Fernando Henrique vem se tentando votar a reforma da Previdência. Mas a política, né? A demagogia barata... esculhambar o Brasil. Eu só queria fazer um adendo para dizer o seguinte, tanto o Fernando Henrique Cardoso como o Lula tiveram uma aprovação tão grande da população em determinado momento, que eles poderiam ter feito as coisas que eram importantes para o Brasil e não fizeram. O Michel Temer bateu na trave, né? Se não saísse lista de Odebrecht, aquelas coisas e afins, Temer fez um passou na trave a Previdência. Bateu na trave. Bateu na trave. Não teria sido talvez tão boa como esse projeto é a coisa. Pelo menos o que está apresentado, né? Não seria uma razoável reforma da Previdência. Se a gente for olhar com frieza, sem corações políticos, aí a primeira onda de privatizações aí foi a privatização do Michel Temer. Ele deixou pronto. Que ninguém faz privatização em 100 dias.
de governo. Você diz a primeira onda de privatização agora. Agora, essa primeira onda do governo Bolsonaro. Foi uma privatização que ficou pronta do governo Temer. Calazans, sua avaliação e está na mão do Centrão, né? Eu acho o seguinte, Está dependendo do apoio do Centrão, a aprovação desse parecer do relator. por isso é que está essa confusão deles quererem já mexer no projeto. Os caras têm 100 dias de governo. Ninguém foi governo. Não tinham prazo. Estão sentando na cadeira agora e começando a entender o que é que está acontecendo. Uma cadeira super aparelhada, O né? que é que está acontecendo? A coisa não é fácil. Aliás, você disse bem, e puseram o presidente da Comissão de Justiça da Câmara, é um deputado de primeiro mandato, que não tem ideia Exatamente. do regimento, não tem experiência, ele vai ter 26, 27 anos, sei lá, e não tem experiência para operar uma comissão como aquela, que é complexo. Então, A questão de primeiro mandato, viu, Calazans? Isso é relativo. não né? é relativo, sabe por quê? A questão de primeiro Não mandato é pode ser relativo. idade e experiência. Mas né? não é Você relativo. pega, por exemplo, você teve o primeiro relativo, mandato, não. você chegou na Câmara, é um avião. Você teve um primeiro mandato. Não, Você chegou com experiência com o nego que tinha 10 mandatos. Deixa eu te dizer, eu como fui Você foi ministro, foi secretário, você tinha estofa quando tinha chegou. tudo isso. Mas, e como ele é o mais votado do PSDB, o mais votado de São Paulo como vereador, era para ser líder na Câmara. Eu não quis no primeiro ano, porque eu queria entender o regimento da Câmara. Porque não é aqueles Exatamente. detalhes. Imagina você enfrentar vereadores Você não como sabe nem, Milton Leite, nem de Gilson onde vem a Barreto. bala. A Isso turma aí, que tem muita não, experiência, eles te Claro, derrotam lá o tempo Claro, todo. Né? claro. Então, Então, isso tudo é absolutamente natural. E acho que no frigir dos ovos, eles estão levando a coisa até melhor do que eu imaginava. É. Melhor do que eu imaginava. E tem que sair isso, tem que sair. O grande projeto agora é o seguinte, porque você imaginem se não sai essa reforma da Previdência. Olha o que vira. Então, todas as balas estão concentradas nisso, né? E vamos torcer para que saia logo e a gente vire essa página. André, se essa questão da experiência ou da falta de é um empecilho, é um problema, e você agiu, né, dessa maneira como você destacou na Câmara quando chegou, você queria conhecer o regimento, nesse momento em que a gente fala de renovação, de novos políticos, e que chegou um monte de gente nova lá e que não tem experiência, como é que você dá esse equilíbrio para as coisas andarem, os novos com aqueles experientes que já Ele não sei que pai, é PSL que ele é, né? O Francisquini? É, Francisco. PSL, tanto ele quanto o relator. O PSL, Pai era uma grande capacidade, né? o problema é que lá no PSL só tem um deputado que tinha mandato antes. É todo mundo novo. Porque senão, por Vitor exemplo, Hugo, né? bom, Que é o líder. Sim, mas O que teve mandato. isso, imagine, é o líder e que é um desastre, porque não tem liderança nem na bancada dele. Mas é o que está acontecendo. E eu vejo o presidente, o Bolsonaro, quer dizer, ele está sendo vítima dessa turma em volta dele. Ele só tem, acho que a responsabilidade que ele teria é com os filhos, né? Isso é ele, só ele que pode resolver, ninguém pode resolver. Mas o resto, por exemplo, o ministro da Casa Civil, o Lorenzoni, nunca podia deixar um cara como o Vitor Hugo continuar na liderança, quando está todo mundo pedindo que ele não tem liderança sobre os deputados, nenhuma, e não tem experiência. Então, você pode dizer, como é um governo que quer aprovar alguns projetos importantíssimos e dificílimos, nesses casos, você põe, por exemplo, para presidir uma comissão de justiça, tanto da Câmara como do Senado, que é a primeira prova de passagem, e essa comissão especial também, gente que tem experiência, que consiga, dou um exemplo, teve a votação na comissão a semana passada, não quero me estender porque esse assunto é chatérrimo para quem está nos ouvindo, porque é tudo meio regimental, mas vocês devem ter visto que só falaram no microfone deputados contra a reforma. Por quê? Porque os espertos chegaram lá antes, mais cedo, e se inscreveram para falar. Sentaram nas primeiras filas. Isso tanto faz, Não, você pode eu tô falando levantar também é e pode... importante. porque você fica pressionando, claro, berrando, xingando, mas se inscreveram antes. E o presidente foi assim, feliz e calmo, dando a palavra pela ordem de assinatura. Ele não precisa fazer isso, deixar o governo ficar malhando, porque aí só teve um que falou a favor no final, e aí acabou o tempo. Então o que você faria?
pega um contra, um a favor. O presidente tem poder imperial, ele pode fazer. Então, isso que eu digo, o cara com experiência jamais deixaria acontecer o que aconteceu. Mas ali você sabe que foi uma estratégia da boa, né? Porque como são 30 horas de discussão, ele fez nas primeiras, esgotou o PT, se são 30 horas de discussão, ele ficou com... Tinham 6 horas de inscrição, ele deixa 24 para favor. Esgota o tema ali, esgota e cansa os caras. Não é a estratégia dele, eu tô falando. mas Tô ele se é certo, se é errado. Mas o problema- Eles não se cansam nessa... Você deixa os E E também depois, pode ser. É uma Pedro, estratégia, não é ruim, mas não. Você tem que pensar uma coisa. Porque a televisão Câmara, ela dá mais mídia lá, porque a imprensa não chega cedo em Brasília, os caras chegam depois do Não, meio-dia. não, Brasília então. é um pouquinho diferente de São Paulo. Da já. mídia, acontece que o último da oposição já era à noite quando falou. Isso é um ponto. Segundo ponto, que é um projeto dificílimo para os deputados votarem. Nenhum deputado vai dizer, eu quero votar, é legal para o meu eleitor. É péssimo. Então, o que acontece? Os caras, isso tem experiência de quem já viveu e já viu isso. Lógico. Começa a dizer o seguinte, Chamado impopular, né? não, pois é, mas agora, eu fiquei aqui das 8 da manhã até agora, mas agora tenho dentista, não posso faltar, que estou caindo dente, não sei o quê. Começa a arrumar desculpa e vão embora, não ficam. Então você tem que fazer, quando é um projeto assim, tudo, primeiro para obrigar aqueles que você sabe que vão votarem, falarem em primeiro e tentar motivar o resto. Não, mas ali quem está a favor usa até fralda, viu? Pode ter certeza que não sai do plenário. Ali é tudo movido pelo capitão, você pode ter certeza que ali é diferente o jogo. Bom, vamos virar a página aqui do nosso Gente que Fala para o seguinte tema. Com os aterros sanitários já no limite e uma reciclagem de 7% do material coletado, a Prefeitura de São Paulo não sabe mais o que fazer com o lixo. A cada dia, a cidade produz 20 mil toneladas de resíduos, sendo 12 mil domiciliares e 8 mil da varrição. Além disso, há mais de 104 mil lixeiras espalhadas pela cidade, mas muita gente ainda prefere jogar o lixo nas ruas e nos rios. André Matarazzo, mais do que esses números aqui superlativos e tal, de quantidade de lixo, que São Paulo é sempre assim, o que mais chama atenção é 7% apenas do material coletado. É, E reciclagem. é baixíssimo, né? São Paulo é muito baixo, ninguém faz reciclagem. Você sabe o que é grave nisso? Sabe quanto por cento da poluição do Rio Pinheiros é sujeira difusa, que é a sujeira que fica nas ruas? 30%. 30%, quer dizer, muita coisa. Então você tem todas essas coisas aqui, São Paulo não se precaviu, primeiro, de trabalhar nesse assunto. Agora, no contrato de concessão das companhias de coleta de lixo, estão previstas, eu não me lembro quantas são, mas são 6 ou 7 centrais de reciclagem, para justamente ampliar esse limite da reciclagem. Você vê que a população gosta de fazer a separação. Quem não tem cumprido, não tem feito o papel é o poder público, que não tem se aparelhado ou se organizado para trabalhar na seleção e na coleta seletiva. Quando eu estava na secretaria, eu me lembro que eu fiz um acordo, por exemplo, com a Fiesp, entre as centrais de reciclagem, essas que tinham os carroceiros, e as empresas direto. Tirei o intermediário. O intermediário era o cara que escraviza o sujeito, ele dá a carroça, e você acha que a carroça é do cara, não é do cara, não, ele recebe lá um nada. Ele é só um burro. E você fala, eram os gigolôs do lixo, e é ele que comercializava com as empresas. Nós fizemos isso direto. Pus os caras da central de triagem, tirei da carroça, foram para a central de triagem e mandávamos o caminhão da prefeitura fazer a coleta nos endereços que os recicladores conseguiam, os clientes, porque você pega esses caras, sabem tudo do plástico, quanto custa no dia, tal. Então você precisa estimular, porque além de tudo é um gerador de emprego e renda a reciclagem, num momento difícil como nós temos. Olha, eu só queria colocar... E está no preço das concessões de coleta de lixo. A construção, se eu não me engano, são 5 ou 6 estações grandes de reciclagem. Temos política para isso, plano diretor para isso, no município, no estado e na União, né? Política Bom, o que a nacional. gente vê na prática, olha, aqui tá as imagens, eu acabei de colher essas imagens agora de manhã no Ipiranga, na rua Leopoldo de Figueiredo, esquina com o Presidente Wilson. Olha o estado disso. É um ponto viciado. É uma rua que está tomada por lixo, se as câmeras pegarem aqui, ó.
Posso fazer uma tomada. observação para o Mauro? Você sabe quando eu estava na prefeitura, na Secretaria de Serviço, eu proibi que me falassem essa coisa de ponto viciado dentro da prefeitura, porque só é viciado Existe, é um porque crime. deixam. Isso é um crime, Né? falar Quando isso. você tem um lugar que coloca muito, a primeira coisa tem que botar a polícia lá. E nós fazíamos isso. Eu cheguei a aprender caminhão pessoalmente. Me lembro como se fosse hoje na madrugada na Avenida Cidade Jardim. O cara se preparou para descarregar onde é o Parque do Povo, na calçada. Eu parei meu carro na frente dele e quase me atraquei com o motorista. Mas os caras vão aprendendo. Você tem que endurecer nisso aí. Não existe ponto viciado. Ó, uma coisa Só é horrorosa. viciado porque Não, a eu quero dizer o prefeitura seguinte, deixa. há um mês e meio atrás, nós do Ipiranga, nesta região, sofremos a maior enchente dos últimos 40 anos. Empresas chegaram a perder 40 milhões de reais. Isso não só no Ipiranga, nessa região, como um pouco mais à frente na Henry Ford. Há um prejuízo brutal que a prefeitura vai ter que indenizar alguém aqui. Porque não vamos dizer que a culpa é de São Pedro, aqui é culpa de São Pedro, é São Pedro que faz isso. É de uma irresponsabilidade absurda, não só da Prefeitura de São Paulo, mas quem lá em cima, Santo André, São Bernardo, eu não sei onde é que é, talvez o André possa até nos informar, quem é que solta a represa lá em São Bernardo, ou Santo André, ou no Ribeirão dos Meninos, que aí a água vem com tudo e aí o caos é total. Não, na verdade precisaria um piscinão em São Caetano, que é o Ribeirão dos Meninos que traz essa enchente para São Paulo, Mas diz que ali trouxe para Santo André, que é mais alto, também, então diz que lá tem uma outra represa na divisa com São Bernardo, então ninguém sabe, não é tem que uma coisa apurar. simples. Agora, isso que você está mostrando, todo esse lixo, isso vai para dentro dos bueiros, galerias, etc. O que acontece? Começa a represar a água lá. E, obviamente, começa a subir a enchente para cima. Então, se São Paulo está 3 anos sem ninguém limpar o sistema de drenagem, bueiros, galerias, bocas de lobo. O que acontece? Você vê que chove 15 minutos, alaga tudo. Né? E agora a prefeitura, isso foi na época do Haddad, eles resolveram o problema de enchente como? Pega e põe uma placa no lugar, local sujeito a alagamento. Na casa da minha filha tinha uma placa dessa ali na Pompeia. Cuidado, cuidado. Isso. Local sujeito a alagamento. É uma piada. Pegar a placa. Não, Pelo você amor tem de que Deus. processar a prefeitura pelos lucros cessantes, porque você vai Mas ter não tenho dúvida. a sua casa desvalorizada. Sua casa, Estão por exemplo. brincando com as pessoas, é crime essa prefeitura. Não só de São Paulo, como O Raul, do lixo e das empresas. Eu passei na Presidente Wilson, eu gosto de olhar a cidade, o Calazans que me chamava de xerife tinha um chicote na rádio. Sabe que eu aprendi rádio com o Calazans, né? Calazans e o Paulo Barbosa. Fazia o programa com um e sábado o Calazans. Mas isso daí, as empresas lá, Presidente Wilson, eu vi que já saiu todo o asfalto da rua, não tem mais, já está até saindo paralelepípedo agora, um horror. Isto daí vai alagar e vai parar as empresas. Considerando que a prefeitura deu licença de funcionamento para as empresas lá, é porque podem funcionar. O lugar é apto a receber indústria. Portanto, alagamento não estava previsto. É responsabilidade da prefeitura. Deixa eu fazer uma pergunta, André, para você que tem essa experiência toda na gestão aqui da cidade de São Paulo. Nós estamos vivendo um momento especial no mundo, né? O mundo virou uma concha só. Por que não se faz um acordo, por exemplo, com as empresas japonesas que tratam desse assunto como ninguém lá? Qual é o problema? Qual é o problema de você, por exemplo, fazer um acordo nessa área com os japoneses para virem para cá e nos ensinarem como fazer? E eles vão resolver. Eu não entendo. Na área pública, você não vê essa situação. Mas como fazer o quê? Resolver esse problema das enchentes. Mas não é difícil, a gente sabe não é como difícil, fazer. mas não se resolve, nunca Não, se viu. Mas é porque são obras que Sejam os reciclados, a maneira como eles tratam isso, como eles repassam isso para a população. Eu acho que porque hoje Por em que dia não 30% do lixo vai parar no Rio Pinheiros? 30% lá é... porque ficam nas ruas. É o cara que Então, mas é a passou, coleta que não rasgou. funciona, é o munícipe que não tudo, sabe a soma destinar. tudo. O Qual governo é muito porcaria de culpado, lixo? claro, ninguém vai tirar a responsabilidade O do problema governo. já acabou. Não, mas o cara tem que deixar o lixo fora de casa a pedido da empresa de coleta. Tem que colher. Mas Mas lixo o que fora de acontece? hora... Fora de hora é um problema. Aí você tem um problema do morador que sai mais cedo e põe o lixo, tem que pôr, e tem também problema, às vezes, de atraso do caminhão. E é uma logística que não é tão simples como parece. Eu te digo, quem mora em cidade de Tiradentes, o horário de sair de casa para trabalhar é 4 da manhã.
Então, 4h30 tem que estar o caminhão lá na porta tirando. Senão, se chover, o saco vai embora, se o cachorro passa... Mas os rasga o saco. containers para poder... Eu estou te dizendo, São Paulo, infelizmente, todo mundo gosta de dizer que é a cidade moderna, a cidade cosmopolita, não é isso? São Paulo tem uma parte dela que está no século XIX. É medieval o sistema, como deixaram a periferia de São Paulo, por exemplo. Você sabia que tem 2.600.000 pessoas em São Paulo que não têm saneamento básico na cidade de São Paulo e 3,5 milhões que moram em favelas? Né? Isso é a situação da nossa cidade. Por isso que eu fico indignado quando eu ouço alguém vir falar de gastar dinheiro para fazer, como é que chama? O Parque Minhocão, botar jardim em cima do Minhocão. Fazer um parque. Quer dizer, já não cuidam dos viadutos que estão caindo. Estão caindo. E dos parques estão tendo que vender porque não tem manutenção. Por que a gente vai achar que vão cuidar de um parque em cima de um viaduto? Obra demagógica, dizer, claro. Não é falta de prioridade. As prioridades são essas que nós estamos falando aqui. É o dia a dia da cidade que é um inferno para o cidadão. Mas você sabe que eu até fui dar uma olhada, né? Porque você tem a concepção do lixo em São Paulo, ela começou... Antigamente a prefeitura ela tinha um serviço, você tem que conhecer um pouco da história para fazer gestão, né? E o Matarazzo faz muito bem isso. A história de São Paulo, o que era? Nós tínhamos uma coleta de lixo própria da prefeitura. Daí vieram os empreiteiros fazer isso. Empreiteiro estava acostumado com construção de obra, aí você põe, sem demérito nenhum, o pedreiro para fazer isso. E o pedreiro tem uma concepção... Eles têm uma concepção de número de homens, não tecnicismo. E nem sempre é o número de homens que resolve. Né? Nem é o número de homens que... Aliás, é a mesma coisa que o Macri fazia na Argentina, era a coleta de lixo. Um dia eu vi o jogo do Palmeiras com o Boca, ele estava me contando a história da vida dele, depois virou presidente até da Argentina, né? Você vê como é que é engraçado. Aí, hoje você tem o tecnicismo. O contrato do lixo, eu não sei a execução dele como é que é aqui em São Paulo, o contrato do lixo, o que ele é? Você tem um contrato que ele é preço fechado. Eu falei, porra, eu fiquei pensando, esse contrato de preço fechado, na minha burrice, preço fechado, o cara, ele tá nem aí. Ele vai receber... Coletou mais ou coletou automaticamente. menos. E não é. Ele tem requisitos que ele deve cumprir dentro desse contrato, inclusive que é, por exemplo, através de aplicativo, se ele não recolher esse lixo aqui, é um ponto negativo, inclusive, ele vai diminuindo o fazer contrato, as centrais, rating, né? As centrais de reciclagem, tá, tudo. Tá então, se a contrato. população não exerce esse direito e pontua negativamente, por exemplo, você exerceu o teu direito e falar, olha, o cara está deixando um ponto viciado, que eu também acho que é uma vergonha um negócio desse, o contrato é abatido e o cara não vai receber do preço fechadinho dele. Então também tem esse ponto da população. Questão de limpa bueiro, isso é uma questão de zeladoria. Zeladoria. Você faz a limpeza hoje não do tem bueiro... nada a ver com a limpeza da cidade. Não tem a ver, é zeladoria. Não, são outras equipes. Então, se a subprefeitura ela passa com aquela varrição, eu vejo o pessoal fazendo num dia zeladoria, aí vai a pessoa, por exemplo, você deve ter feito a zeladoria, por exemplo, em Itaquera. Teve o jogo do Corinthians no domingo. O cara vai lá e joga um monte de coisa, o bueiro vai entupir. Se não fizer a zeladoria no dia seguinte e tirar, aquela zeladoria feita no sábado, na segunda-feira já vai entupir e chuva e direto. Agora, esses pontos de exercício do contrato, que eu até vi o edital, vi o contrato, é bem feito do lixo. É moderno, é com tecnicismo. É moderno mesmo. É moderno, é com tecnicismo. O cara ele tem um aplicativo, o cara do lixo ele não vai mais para a base, ele vai para a região que ele vai aplicar e pelo aplicativo ele fala, o cara chegou na base onde ele tem que recolher o lixo, ele é regionalizado. O cara do lixo, ele sabe quanto que abasteceu o caminhão, se o caminhão tá rodando, ele tem uma aplicabilidade por sistema, é por lotes o contrato, não está viciado, você não está na mão do empresário só. Então, se você for ver no papel, é inteligente. Eu não trabalho na prefeitura, aliás, nunca fui funcionário da prefeitura. Nunca fui funcionário, nunca exerci cargo na prefeitura. Então, ele é inteligente. Agora, a forma de executar. A forma de fiscalização. Aliás, eu vou até... Pelo que percebo pelos reclamos populares. Eu vou pedir até licença. Se a gente não tiver generosidade, a população já tá louco ajudar... para entrar aqui na pergunta de baixo, fica porque difícil. é ligado à prefeitura também. Olha que absurdo. Então, esse histórico de contrato do lixo, também a gente não pode jogar a bomba na mão de atuais prefeitos. Aqui vem vindo, né? Você pegar um contrato que a prefeitura não é ela culpa tinha... só desse prefeito. Não, ele vem vindo. Eu acho que na atual modelagem, é uma modelagem inteligente.
Não, eu acho que o método É existe, exercício de é fiscalização. fiscalização. É o teu negócio, é que nem um viaduto. O viaduto é bem construído, mas não tem manutenção. É bem construído. Mauro, por favor. Mauro, Mas você Malê, tem isso que ter aí só manutenção complementar. preditiva, preventiva e corretiva. Se perde muito, você faz obras maravilhosas, e não tem manutenção preventiva, construtiva. Eu vejo essas concessões, por exemplo, você tem o Parque do Ibirapuera, você tem uma concessão, e você lê, vai economizar 20 milhões por ano. O Parque do Ibirapuera, quando você fala em manutenção, o que acontece? Você vai lá, você reforma um banheiro, e olha, Parque do Ibirapuera, local nobre de São Paulo. Depois de 2 meses, você gasta mais 1 milhão de manutenção de banheiro. Quem que vai lá e arrebenta o banheiro? É o próprio cara que usa. É o povo. Não, o povo tem sua culpa. Isso. Eu vou te contar uma coisa. A CEAGESP tem 48 banheiros públicos. Aliás, querem tirar a CEAGESP de São É, a Paulo. sensação- Não, mas até aí não tem justifica. problema. Mas você sabe quanto que se gasta em banheiro de manutenção por ano na CEAGESP? 1.200.000. Já se chegou a reformar banheiro dentro da CEAGESP e depois de 2 meses gastar com a obra de novo do banheiro. É impressionante o A negócio impressão que a desse gente aqui em São fica Paulo. é o tal do enxugar gelo, né? Limpa a rua, suja a rua, reforma banheiro. Então, quando quebra você banheiro, faz mas- uma concessão de Pacaembu, o Pacaembu hoje para que é usado? Quando Adhemar de Barros era prefeito de São Paulo, se fez o aparelho público Pacaembu. O Pacaembu hoje tem uma destinação para quê? Jogo de time e time rico. Quem que joga lá? Hoje o Palmeiras tem um estádio decente, modernizou. Não, o Santos joga. Mas O Santos joga. O estádio do Pacaembu é uma história que tem que pensar bem. Quer dizer, Lógico, tem que fazer- não, eu estou dando a grosso Hoje modo, não é, assim. não é a questão do estádio, é a questão da localização do estádio, que está no meio de um bairro residencial, no meio de um bairro Lógico. tombado. Então você tem que. O jogo funciona e não tem tanto problema. Você tem que refazer os jardins lá da Avenida O problema são Pacaembu os shows, inteira. né? Problemas são os shows, que os shows têm o problema da incomodidade do barulho insuportável para os moradores. Esse é o ponto. Você tem a questão dos shows ou os aparelhos do estádio, a especulação imobiliária sem plano diretor se formou do lado à custa de propina para governantes sem se fazer planos diretores e se fazer especulação imobiliária na lateralidade. Você falou da CEAGESP. Não, mas não A tem- CEAGESP não- era uma não- área não- lodaçal. A especulação imobiliária se fez ali do lado e dane-se. Aquele que Não, mas enganado o saiu em O 66, Pacaembu foi às para custas lá. de falar que o Mercadão Ora, ia acabar da Cantareira, o Mercadão da Cantareira está lá até hoje. O Pacaembu, A primeira Pacaembu obra da foi CEAGESP posto foi depois o do Silo. bairro. Foi posto depois do bairro. Não, tem Não, nada a quando ver. o Adhemar foi prefeito, você Já tinha... existiu o Pacaembu. O máximo que se chegava até ali era a chance do Eliseu, Campos Elíseos. Não, mas tinha o Pacaembu. Tinha o bairro do Pacaembu. Bom, vamos, E foi- Algumas casas, Vamos trocar. aquele lado mas da não direita foi- não tinha. Vamos Deixa o trocar Mauro o tema, tocar. vamos trocar o tema. A Prefeitura Tínhamos de o São livro Paulo- Brás, Bexiga e Barra Funda ainda. Vamos lá, Pedro. A Prefeitura de São Paulo lançou o programa Vida Segura, voltado para a segurança no trânsito. A principal meta estabelecida é a de reduzir de 7 para 3 mortes a cada 100 mil habitantes até 2028. O programa coloca metas para 10 anos. Para alguns especialistas, mas alguns especialistas criticam a timidez no ritmo previsto para a implantação das ações. 10 anos Posso começar? pode Vou começar. começar com essa aqui que vem logo depois. Moradores da Vila Guilherme, na Quer Zona falar Leste, do- tiveram os buracos do bairro pintados em seu redor com tinta amarela pelo vigilante noturno, que decidiu fazer ação para chamar a atenção da prefeitura e alertar os moradores para que não caiamos nos buracos. Guilherme utilizou 18 litros de tinta para pintar mais de 100 grandes buracos apenas no bairro. Então a prefeitura está fazendo o quê? Que demagogia barata, que segurança nos andar. Vamos parar de palhaçada. Isso é uma hipocrisia. É o que nós falamos, lixo por todos os lados, buraco por todos os lados. É uma programinha para melhorar as condições de trânsito. Um amigo meu falou que caiu num buraco e acabou com o carro dele. Faz favor. Ele falou muito bem, Andréia. Faz a coisa, depois não deu manutenção nenhuma. Então é bonito, aí vai mexer no parque. Vamos fazer um parque bonito. Aí o parque é mato puro, sujeito viciado em droga ali dentro do parque. Sabe? Não dá. Continuem vocês, porque isso é uma palhaçada a mais para resolver. Calazans, vamos lá. Então, tem tudo a ver, trânsito com buraco também, já que a gente entrou nos dois temas. Mas o Jafé tem razão, é irritante. Está irritante você andar em São Paulo. Tudo escuro. Buraco para todo lado. Isso.
mas agora é época de chuva, se tapar o buraco volta a ser buraco. Uma conversa de louco. De louco. Não dá. Do lado está uma indecência a cidade de São Paulo, está abandonada, está jogada, está feio, não é? Está feio. A zeladoria da cidade esquece. Não... Você sabe que... mas por quê? Porque eu vi que a prefeitura é interessante, porque ela viu que ela cadastra os buracos, né? Falei, Como cadastra um buraco? Não sei, o prefeito que disse o dia que estavam cadastrando, tinham cadastrados 38 mil buracos. Em vez de cadastrar, podiam tampar. Né? Mas você sabe que em São Paulo surgem todos os dias 500 a 600 buracos quando o dia está seco. E quando chove, chega até 1.000 buracos por dia. Então, esse acumulado, se você não conseguir tapar mais do que isso, você vai deixando acumular, que é o que está acontecendo. Você tem esse acumulado aí de, sei lá, 40 mil buracos. O número que falam, eu acho meio que é chute, mas e nunca eu acho que o asfalto esteve tão ruim como está agora, né? Como eu te falei, tive na Presidente Wilson, você não anda mais, daqui a pouco não passa mais carro. E isso, não tenha dúvida, que atrapalha o trânsito e prejudica a questão de acidentes. E que acho fundamental que se faça campanha de acidentes. E você tem que fazer a campanha de acidentes levando em conta tudo. Sinalização, né, a vertical, que são placas direito, hoje estão todas atrás das árvores, que não são podadas. Os semáforos em lugar visível também tem que tirar. Quando funcionam? Quando funcionam. Não, teria que trocar semáforos inteligentes. Olha, desde antes do Haddad estão falando nesses semáforos e estão aí, os mesmos. São Paulo não tem nenhum semáforo inteligente. Tem aqueles que foram sincronizados uma época. Para multar. Porque o semáforo inteligente é você ter ele, por exemplo, acionado pelo ônibus. Quando o ônibus do corredor está chegando, o próprio ônibus aciona o semáforo de forma que o corredor fique livre. Enfim, ele abre de acordo com o fluxo de carros que tem. Tem uma série de coisas que facilitaria muito o trânsito. E campanhas educativas. Vocês devem lembrar aquela campanha das faixas de pedestres, né, que tinha na televisão. Acho que foi no governo do Kassab, funcionou muito bem aquilo, é uma coisa que melhorou muito em São Paulo. Se atravessar na faixa, as pessoas começaram a respeitar. Então, é um conjunto de ações que o poder público tem que fazer, mas essencialmente é deixar as ruas mais seguras. E sabe qual é a segunda maior causa de morte no trânsito em São Paulo? Calçadas ruins. Então, e as ruas já chegaram no mesmo ponto que as calçadas. Mortes e fraturas, né? Porque quem não morre, leva uma fratura do cão. Mas como no trânsito, né? Dizem que morrem quase um motoqueiro e meio por dia em São Paulo. Isso não está à conta dos que ficam com algum tipo de deficiência. Com sequela. Então, é urgente. Você tem 60 mil mortes no trânsito por ano em São Paulo. Aliás, no Brasil, 60 mil pessoas morrem todo ano. Aliás, é um só negócio. A imprudência, é lógico, é claro que o motorista brasileiro é mas muito as péssimas condições de estradas que não tem acostamento adequado, assim, você sabe que eu adoro, eu tinha muita vontade de fazer um passeio, pegar minha mulher, dar uma volta com até um casal de amigos, para a gente dar uma olhada naquelas cidades históricas de Minas Gerais, que é uma beleza aquilo ali, né? Eu não tenho coragem, aquelas estradas horríveis, eu vou fazer o quê lá? Vou morrer numa daquelas estradas? Não tem acostamento, cheio de buraco. Faça a porra. Dentro desse tema aqui, vida a volta segura, do... Quanto que está retornando, Matarazzo, do IPVA? Não sei. Hoje eu não tenho esse dado atualizado. É baixo, né? Também isso atrapalha bem. Olha, baixou com a crise um pouco, mas sabe, posso dizer, tudo se resume aqui à falta de dinheiro. Não é, você tem que priorizar as coisas, tem falta de dinheiro, claro, para você colocar São Paulo em ordem, precisa muito dinheiro por muito tempo. Primeiro você tem que definir quais são suas prioridades, depois economizar ao máximo e aplicar o dinheiro em cima das prioridades. Você não tem outro jeito de fazer as coisas. No caso aqui desse projeto Vida Segura, coisas que surgiram e que não tiveram continuidade, por exemplo, aquelas faixas de travessia diagonais, iluminação das faixas claro, de pedestres. Tudo isso ajuda, mas você vê projetos que cada gestão para tudo da anterior e começa de novo. E eu sempre falo, a gestão da cidade de São Paulo tem que ser suprapartidária, não dá para ficar querer politizar, claro. Porque não, você fala com o vereador do PT, você fala com o vereador do
PSDB. Você pergunta para ele qual é a prioridade no seu bairro, todos vão te dizer são exatamente as mesmas que nós estamos falando aqui. Então essa coisa de partidarizar, ideologizar a prefeitura é uma estupidez. Você precisaria ter programas competentes, como nós fizemos. O CELS, a gestão do Serra e do Kassab, fez 2 CELS a mais do que a Marta. Por quê? Porque o PEI não mudou o nome, porque é um projeto que a Marta fez que deu certíssimo. O interessante, o interessante é que os problemas são os mesmos para ambos os lados, ambos os partidos, mas aquele partido vai fazer... Desmonta do... Normalmente desmonta o outro partido do... vai dizer que está fazendo errado, que não é daquele jeito. Então, mas o problema é o mesmo. Claro que é o mesmo, isso que eu digo, mas por isso que não pode ter uma administração partidarizada, não pode tratar vereador da Câmara de forma diferente, porque quando você não atende a demanda do vereador, você está deixando de atender a demanda do cidadão, porque o vereador em São Paulo, infelizmente, o que acontece com ele? Como o Poder Executivo, a Prefeitura não funciona bem, o cidadão vai lá pedir para ele, porque é quem ele mais conhece que está próximo do poder público para poder resolver os problemas. Então o vereador hoje, mais do que legislar, ele passa o dia atendendo esse tipo de problema. Poda de árvore, que é outro pesadelo aqui em São Paulo. Desde que nós estávamos no rádio juntos, já era um pesadelo, continua. O buraco, a vaga de creche, quer ver outra coisa? Todo mundo pede, não sei por que não fazem, porque só você pegar é faixa e de travessia na frente de escola. Poxa, você mapeia todas as escolas que tem em São Paulo, faz as faixas ou com lombada ou sem lombada na frente das escolas. André, o Rogério Tremembé pergunta se você tem uma estimativa de quanto a Prefeitura de São Paulo arrecada por ano com multas de trânsito. Não tenho, mas é um número grande. Posso dizer, também essa coisa de indústria de multa é muito relativo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a velocidade está escrito, todo mundo sabe, né? É 30 em alguns lugares, 60 em outros, 50 em outros, mas está lá marcado. Então, nas ruas normais, tá ok. Agora, na marginal não, tem pegadinhas. O trecho dela é 70, outro trecho é 50. Isso aí está errado. Mas na maioria é o motorista nosso que ele é indisciplinado. Quantas vezes você está andando na rua, por exemplo, na Marginal Pinheiros, que é uma via expressa, o cara quer entrar à direita num lugar, aí passou, ele viu que passou a entrada, ele para, engata a marcha ré e vai tentar pegar o acesso. Isso não existe, seria preso em outro lugar do mundo fazer isso numa via expressa. Não existe. Mas as motos também são um Não, inferno. esse negócio de moto, que aqui no Brasil foi um erro até do governo Fernando Henrique, que autorizou moto andar entre os carros. Nossa, não existe, isso não pode. E o jeito que andam entre os carros. Moto agora falaram que vão tirar da via expressa da Marginal. Os motoqueiros começam a se rebelar. Poxa, mas é uma lei que favorece a eles. Também não dá dá segurança para eles. Tem que fazer, não existe no mundo via expressa onde ande motocicleta de baixa cilindrada. Não existe. E está matando muita gente. Pedro, a Suzana de Vila Romana, bairro de Vila Romana, ela quer saber se o CEAGESP tem algum programa específico para o lixo local. Não, lá na CEAGESP nós passamos até por uma crise do lixo. Eu gosto de enfrentar de frente as coisas, né? Eu não estou mais na gerência do entreposto da capital, né? Fui para a gerência comercial. Mas o problema do lixo, havia uma empresa que estava há 15 anos, é muito problema em várias prefeituras, nós fizemos uma rescisão direta do contrato. Enfrentamos essa crise de frente. Essa empresa, rapidamente, ela tinha deixado acumular 800 toneladas de lixo. Nós, em um dia, fizemos a retirada. Fiz a rescisão direta, pagamento dos funcionários via sindicato, fiz um contrato emergencial, em menos de 30 dias licitei. Hoje nós eliminamos o transbordo fica com uma área de emergência. Nós temos um programa de reciclagem do lixo. Temos um programa de antes de descarte de mercadoria que não dá para fazer a venda, mas dá para no programa, um programa de banco de alimentos, aí você fazer fornecimento aí para entidades cadastradas, de modo totalmente apartidário, como o André bem fala, e tem que ser assim, né? Agora a gerência nova está buscando soluções aí de buscar compostagem, né? Muito antes, eu fiquei um tempo fora aí de ocupar cargo público e tinha visto algumas soluções, até o governo federal ele prorrogou um prazo de eliminar essa questão de aterros, né? Em 2019
2014, né, André? Eles tinham feito para eliminar o CONAMA, né? Tinha feito e não fizeram, deram uma prorrogada, lobby aí de aterros e afins. Inclusive as prefeituras, os prefeitos ficaram com medo e pediram para prorrogar, porque isso ia gerar crime de improbidade. Estava dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2014, deram uma prorrogada. Tem soluções aí, inclusive soluções feitas em laboratório lá em Volta Redonda, de como é que se diz, de eliminar o lixo aí por fusão de célula, eletrocélula. Tem se visto soluções nesse sentido. Lá tem cooperativa de catadores. Só o ano passado, na nossa gestão, foi mais de 600 mil com reciclagem que nós conseguimos aí trazer para dentro dos cofres da CEAGESP. O cara vai lá, faz a reciclagem, paga-se em guia federal, foram 600 mil. Em fiscalização de contrato do lixo, na minha gestão, foram 5 milhões e 600 mil reais, que é um número prodigioso que nunca foi visto na companhia, né? Geralmente aqueles mal feitos, né? Que você sabe que são feitos, né? E então foi uma coisa muito bacana aí que a gente trouxe para a CEAGESP. A CEAGESP, inclusive, já foi premiada lá, um funcionário coordenou isso, o Legasp, foi premiado, inclusive, com métodos de gestão de reciclagem. Tem trabalhos maravilhosos feitos com isso, até relógio com caixa de pallet, banco com caixa de pallet, trabalhos lindos. Rapidamente, por que querem mudar o CEAGESP aqui de São Paulo? Que é um símbolo de São Paulo. Diz que querem tirar o CEAGESP. Mudar de local, né? Então, na verdade, não seria para sair da cidade. Então, na verdade, é uma discussão entre o governo federal, municipal e estadual, né? Há uma discussão entre os permissionários nesse sentido, de uma mudança de área. Eu acho que essa discussão ainda tem que avançar, uma discussão demorada. Há 80% dos permissionários, numa pesquisa que eu fiz ainda quando eu era gerente do entreposto, de resolubilidade de problemas, eles querem uma revitalização do que há dentro do entreposto. O entreposto há uma operacionalidade, penso eu aí, não como alguém que está na CEAGESP, penso eu como cidadão que você tem que, se for fazer uma mudança, ter uma solução definitiva, né, tirando zona cerealista, englobando numa área, tem que ter mais ou menos uns 5 milhões de metros, uma área para prosperar para mais 10 anos de crescimento. Não é fácil achar isso na cidade, não dá para se fazer uma discussão só pensando em área, tem que pensar no operacional, pensar em futuro, né? Tenho visto as discussões aí ao largo, como a parte operacional nossa não há discussão, né? Então você tem que pensar isso com muita tranquilidade. Abastecimento e segurança alimentar, as guerras no mundo começam pela fome, tem que tomar muito cuidado com isso. É um assunto que tem que ser discutido, por enquanto está na esfera dos 3 governos, em esfera alta, né? Nós mesmos, enquanto companhia, ainda não fomos instados aí a opinar, né? A gente escuta do permissionário que ele gostaria de uma revitalização. Enquanto isso não é feito, não se pode deixar de pensar no custeio e não deixar a CEAGESP sucumbir àquele patrimônio da cidade de São Paulo, que é um aparelho de Estado, né? Responsável por 45% do abastecimento do país, o maior entreposto da América Latina e o 3º do mundo. Calazans, sua posição sobre o Supremo ter aprovado que o ex-presidente Lula conceda entrevista a qualquer mídia. É a Luciana de Santo André quem pergunta. Luciano, eu acho um verdadeiro absurdo. Acho um absurdo esse senhor estar na Polícia Federal, ele tem que estar trancado como qualquer vigarista como ele, não tem que, preso não tem que dar entrevista para ninguém mesmo. Não acredito que isso passe, eu não acredito que isso passe. Vai acabar, a PGR já disse que preso não pode dar entrevista. E isso vai acabar em nada, porque esse homem tem que continuar preso por muitos e muitos anos. Não, se isso acontecer, é a banana comendo macaco, né? É o fim dos tempos, né? É o fim dos tempos, né? O Cesare Beccaria vai chutar caixão, né? Raul, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta de onde o presidente Jair Bolsonaro vai tirar dinheiro para pagar o 13º do Bolsa Família, que ele sempre denunciou, segundo o Jaime do Jardim Bonfilholi, como um programa para aumentar o curral eleitoral do PT. Eu acho o seguinte, se ele conseguir eliminar as fraudes que existem no Bolsa Família... Sobra dinheiro para o 13º. Sobra dinheiro para o 13º, para as férias, mais um terço, porque o que tem... Aliás, já falaram, né? Não sei que número, não lembro mais o número, parece que 1 milhão de Bolsas Famílias, de famílias, nem existem. Não chega, o Bolsa Família é o miserável que precisa.
Quer dizer, fica na mão de vereadores de cidades pequenininhas do Norte e Nordeste, que eles pegam e dão para os cabos eleitorais deles. Na verdade, esse tipo de programa é um programa que tem que ser temporário para você qualificar a dignidade. Permanente, né? Você pega, por exemplo, quando o André era membro do governo Covas, não sei se você lembra disso, eu estava na Secretaria da Agricultura com o João Carlos Meirelles. Nós fizemos a frentes de trabalho. O cara pegava, tinha uma dignidade humana, aprendia uma função, era requalificado. E nós, na Secretaria da Agricultura, até pelo tamanho daquele estamento todo, como dizia o Meirelles, né? Era muito grande. A maior absorção da frente de trabalho foi lá. E tivemos a alegria, a honra de ter todos da frente de trabalho nosso absorvidos e, em curto espaço de tempo, todos qualificados. Agora, o grande problema nesse momento é que o país vive uma crise sem precedentes, então está difícil arrumar serviço para todo mundo. Mas o ideal é o que você falou. Todos esses benefícios são temporários, não podem ser permanentes. Não podem ser permanentes, você tem que qualificar, porque, olha, mão de obra... Senão o cara já, para ficar encostado ali e tal, e coisa sem fazer nada, é fácil. Mas olha, eu vou te dizer, o círculo virtuoso da economia, quando você tem mão de obra qualificada, quando você tem programas, quando a coisa acontece. Lógico. Não adianta você estagnar e parou. Não. Isso aqui não é uma Venezuela, quer dizer, isso aqui é um país que tem pujança. Podemos ir para o caminho. Você vai dando caminho, a coisa acontece. Você programas bem feitos, governo que atua, que faz acontecer, mão de obra qualificada, a coisa acontece e aquece. Lógico. Você pega, por exemplo, um BNDES que começa a fomentar a economia para valer, né? Ficar emprestando dinheiro para Cuba, Venezuela, países, mesmo que sejam programas interessantes de outros países, mas primeiro vamos olhar para o nosso, aqui para dentro, para o nosso curral. Você não consegue fazer caridade, dar um prato de comida quando você passa fome. Então, primeiro acerta o nosso país aqui. Eu acho que tem que ter essa generosidade com nós mesmos, entendeu? Não é uma torcida para governo estadual, federal, é o que o Matarazzo fala, tem toda a razão, precisa parar de partir. O Brasil, senão vai acabar com o Brasil. Aqui Daí precisa, todo mundo, a esquerda, a direita, vai todo mundo procurar. A gente precisa descer do palanque, fecham-se as feridas quando acaba uma eleição, e torcer não é para o cara que está lá, para o partido que está lá, é para dar certo o negócio, porque quem paga a conta depois, a torcida contra, é nós mesmos, viu? Lógico, claro. Mas nós mesmos. Se você tem uma vida estabilizada, contra esse governo, eu nunca vi. É uma enormidade o que estão jogando contra. Não pode torcer contra. Porque é reflexo todo. Quando você torce contra um governo estadual, torce contra o governo municipal, por exemplo, de São Paulo. Uma coisa é você criticar. Tamanho, é o que nós estamos fazendo aqui. Outra coisa é a gente jogar contra. Falando em governo, não, é apontar soluções. Esse monotrilho sai ou não sai, Mauro? Boa pergunta, quero saber de vocês. Após refazer a licitação para retomar as obras que estavam paradas há 8 meses, o governador João Dória prometeu concluir até dezembro a construção de 4 estações da linha 15 prata do metrô, que é o monotrilho da Zona Leste. Com previsão para começar a operar em janeiro de 2020, as estações Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus já deveriam estar prontas, conforme o contrato desde 2013. E tem também aquela linha lá da Roberto Marinho, que é a Ouro 18, não é isso também, que também lá está... Eu só sei que a minha de Moema levou 20 anos. Prometeram há 20 anos atrás, saiu agora. É uma beleza, eu estou direto de metrô. A linha só ando de metrô. Deixo o carro parado lá, já estive em Ipiranga de manhã, estou aqui agora. Metrô. A linha de lá do metrô, a linha de lá do metrô começou a ser construída em 97. Isso. Eles entregaram em 2002 5 estações. Isso. 5 anos depois. Agora, 22 anos depois, a última do Campo Belo foi entregue agora. Mas se você vê, nos últimos 20 anos, foram feitos o quê? 2 quilômetros de metrô por ano? Isso. É um metrô tartaruga, né? Porque olha a China o que já tem de metrô. Olha o México. País o México, em pouco tempo, etc. fez 300 Nós quilômetros temos do México. 75, 80 quilômetros de metrô na cidade, mais os trilhos da CPTM, que para toda hora. É muito pouco para uma cidade como São Paulo. E 8 milhões e meio de automóveis. Tempo do programa esgotado. Palavra final, André. Queria te agradecer muito, Mauro, pelo convite, né, por essa oportunidade de debater com ilustres paulistanos ou paulistas aqui conosco. Estou aqui, o Raul Jafé estava falando com ele. Tem o bairro do Ipiranga, é o bairro dos Jafé. Né? Lá, todos os Jafés... Foi no berço da nossa família. Da família, foi para berço da família Jafé, que teve origem também com o Ricardo Jafé, né, que foi casado com a Nelly Maluf.
E casas lindas, aliás, no Ipiranga, que é um bairro que eu gosto demais. Raul Jafé, 10 segundos para a sua palavra final aqui, com um abraço do seu primo. Ele é o Adriano do Campos. É verdade. É nosso ouvinte aqui, muitos e muitos anos. Parentesco distante, não é isso? Muitos e muitos anos. Eu também aproveito para jogar o confete na família Matarazzo, que foi uma das famílias que construiu São Paulo com muito brilho. Tem uma história toda em São Paulo, é da família Matarazzo. Agora o abraço da família Calazans. Olha, que eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para o Antônio Nascimento, que me mandou um CD espetacular aqui. Eu tô recebendo aqui, velho. Um abração para você e para todos os nossos ouvintes. E um abraço da família Horta para encerrar. Um abraço para nós, né, que não somos tão tradicionais, mas graças ao esteio do Jafé aí no Ipiranga, que começou com as indústrias têxtil, né, os Matarazzo, que... Você sabe que eu sempre lembro de você, André, porque todo domingo eu jogo futebol no Palmeiras, eu passo nas ruas do Matarazzo, eu lembro de ti. Como um bom palmeirense. Que bom, você vê que E o Calazans, que é um querido amigo, né, o Mauro, e a gente no Palmeiras a gente sempre tem uma gratidão, sempre que eu falo da história do Palmeiras, eu não deixo de esquecer, lá no nosso grupo político no Palmeiras e no meu grupo de futebol, da história dos Matarazzo, que sem eles não existiria o início do Palmeiras. Muito bem, um agradecimento a todos. Andréa Matarazzo, Marcos Calazans, Raul Jafé, Pedro Horta, nossos convidados do programa Gente que Fala de hoje. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Friesman, diretora de produção Zenilda Salvato, diretor-geral, jornalista Fausto Camunha. Aí do outro lado, você, nosso ouvinte internauta, a razão da nossa presença aqui. Tchau, até o próximo programa.